Olá para todos que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de me dirigir mais uma vez a vocês que estão me assistindo pelo canal e aproveito para fazer mais uma vez o convite. Se você ainda não é inscrito no meu canal, faça a sua inscrição. Clique aí no sininho, ativando a sua inscrição para você ser sempre notificado cada vez que um vídeo novo for postado e assim você possa também compartilhar esse vídeo com os contatos que você tem no seu telefone, tá bom? Não deixe de assistir o vídeo até o final e deixe também o seu like, a sua curtida, porque é importante para a plataforma da rede social entender a relevância dessa postagem. Amém? Hoje estarei ministrando a palavra de Deus para o seu coração. Creio que Deus vai tocar seu coração com certeza, tá bom? Eu vou fazer uma breve pausa, onde vai aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação e já estarei de volta para ministrar a palavra do Senhor. Prontinho, já aqui de volta, agora para ministrar a palavra do Senhor. Queridos, eu vou falar sobre um tema muito importante, que é a condição para ser bem-sucedido. Muita gente quer ser bem-sucedido na vida, muita gente quer ser bem-sucedido em diversas áreas, né? Em suas diversas áreas. Em nosso ministério, nós sempre incentivamos as pessoas a estarem apresentando áreas da sua vida e nós ministramos constantemente em oração em favor de 5 áreas específicas, que são a área familiar, a área emocional, a área espiritual, a área financeira e a área física. Então nós sabemos que são áreas da vida do ser humano que precisam ser apresentadas a Deus, cada um precisa adquirindo o entendimento da palavra do Senhor, compreender como Deus garante bênção, né, provisão em favor de que essas áreas na vida do cristão, o cristão seja bem sucedido em todas essas áreas. Então, amados, eu hoje, através desse texto que eu vou ler, eu vou passar uma importante explanação da palavra do Senhor para você ter aí o entendimento que eu tenho certeza vai favorecer no exercício da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? A passagem está no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo 17. Colossenses, capítulo 3, 17, diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Somente até aqui, somente esse versículo, para nós falarmos sobre esse tema, a condição para ser bem-sucedido. Nós lemos aqui no livro de Colossenses, carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Colossos, escrita para os crentes, e logicamente aqui está uma orientação para os cristãos terem uma atitude na sua vida, uma atitude que tomassem e vissem os resultados. É importante nós frisarmos que a palavra de Deus nos mostra que todo poder, domínio e autoridade no céu e na terra foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lá em Mateus 28, versículo 18, diz que Jesus falou: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, quando cumpriu o plano da nossa redenção,
na cruz do Calvário, quando ele pagou o preço dos nossos pecados, quando ele levou sobre si todos os nossos pecados, dores, enfermidades, pagou o preço, ele pagou um preço alto, um preço caro pelas nossas vidas. Inclusive, ele ressuscitou dentre os mortos para garantir a vida eterna para todo aquele que nele crê. Então você vê que o plano da redenção foi um plano completo. Ele abrangeu uma totalidade da ação de Deus em todas as áreas da vida do ser humano. Então você vê que as pessoas hoje vivem num sofrimento, vivem atormentadas, vivem sem segurança, vivem preocupadas, vivem estressadas, vivem aflitas, vivem sofrendo consequências do que esse mundo sem Deus está proporcionando. Mas a igreja está aqui na terra para proclamar que Jesus é a solução. Em João 14, versículo 6, Jesus falou lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Irmãos, Jesus está dizendo que a nossa comunhão com o Pai é através dele. E tudo aquilo de bênçãos que Deus tem para os seus filhos aqui na terra é garantido por meio de Jesus Cristo. Então, qual a condição para ser bem-sucedido? Aqui diz, tudo o que fizerdes, tudo que nós fizermos, ele diz aqui, seja em palavra e seja em ação. Então, aquilo que a gente fala, planeja, programa, dialoga, conversa, enfim, tudo aquilo que nós falamos que queremos fazer, os nossos investimentos, as nossas atitudes, ele diz aqui, tudo que você fizer, seja em palavra e seja em ação. Então, aquilo que é dito, que são projetos, ideais que nós temos, ele diz que é o que falamos, é por palavra. E também por ação, todas as atitudes que tomarmos, todos os atos que nós formos fazer em prol de resolver alguma coisa, ele está dizendo aqui, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Oh, meu amado, como Jesus é maravilhoso, né? Aqui está dizendo que o crente, tudo que ele fizer, seja por palavra ou por atitude ou por ação, né, como diz a palavra, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Aqui está a observância do apóstolo Paulo mostrando que o nome de Jesus está investido de toda autoridade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 que, aliás, em Filipenses capítulo 2 é mencionado que Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ao nome de Jesus foi dado toda a autoridade. Deus exaltou a Cristo soberanamente, ou seja, Jesus, ele é soberano. O nome de Jesus está acima de todo nome que se possa nomear. Paulo chega ao ponto, lá em Romanos capítulo 8, ele chega ao ponto de dizer que nada mais nos separa do amor de Deus que está em Cristo, Nada pode nos separar desse amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo chega ao ponto de dizer lá em Romanos capítulo 8, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, irmãos, nós temos que entender que isso é a prática da fé. A prática da fé, a gente absorve tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos orienta. Em Cristo está toda a autoridade. Ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Tudo está subjugado ao nome de Jesus. A igreja
ela tem de saber disso, o povo de Deus tem que saber disso. E tudo aqui, como ser bem-sucedido na sua vida, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Vença em nome de Jesus. Marche, siga em frente em nome de Jesus. Ah, pastor, estou com um problema de saúde. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Repreenda a enfermidade em nome de Jesus. Ah, estou passando situações problemáticas no meu trabalho. Estenda sua mão em oração e declare sua vitória no seu trabalho em nome de Jesus. Fazei tudo em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz mais aqui, dando por ele graças a Deus o Pai. Então você vê que o Pai, Deus, o Pai, o Criador, ele, por meio de Jesus Cristo, ele já nos concedeu todas as bênçãos, tá? Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então o Pai já nos concedeu as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É por isso que a nossa oração, quando nós clamamos a Deus em oração, em nome de Jesus, nós cremos que a bênção já é nossa. A gente toma posse da bênção, toma posse da vitória, toma posse daquilo que nos é garantido pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, nos é garantido. Gálatas capítulo 3, versículo 9, fala que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, os que são da fé, os crentes, os cristãos, né, eles já são abençoados juntamente com o crente Abraão. A Bíblia diz o crente Abraão, que Abraão foi o primeiro que creu, né, nas gloriosas promessas, aquilo que Deus prometeu a Abraão, que ele ia ser pai de uma numerosa nação e que, através da sua descendência, as nações, todas as nações da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Então nós vemos que Deus traçou um plano glorioso de ter um povo aqui na terra que o adorasse e o servisse, que o adorasse em espírito e em verdade. E nós vemos que, por meio de Jesus Cristo, isso foi concretizado nas nossas vidas. Hoje nós temos vida e vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Hoje nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento em nossos corações por meio de Jesus Cristo. Hoje nós temos a garantia das bênçãos celestiais em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Hoje nós temos a garantia da proteção de Deus em nossas vidas, guardando a nossa saída e a nossa chegada por meio de Jesus Cristo. Hoje nós sabemos que os anjos de Deus, eles receberam ordens ao nosso respeito. Irmãos, como está no Salmo 91, darás ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso é promessa de Deus. Os anjos, eles já receberam essa ordem. Na nova aliança, os anjos já receberam a ordem para nos guardar. Então o crente tem que saber tudo que você fizer, faça em nome de Jesus, sabendo que as bênçãos já são nossas. Quando você sair, quando você estiver na rua, quando você estiver no trânsito, quando você estiver indo para a igreja, quando acabar o culto, quando você volta para casa, saiba que os anjos de Deus estão lhe guardando, porque a bênção já é sua. Deus já deu ordens aos anjos do Senhor para guardar os seus filhos. Então, tudo que nós fazemos, faça em nome do Senhor Jesus. Até quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos ao culto, até quando nós vamos exercer as atividades da igreja, vamos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Você sabe que quando a gente abre o culto, quando inicia o culto na igreja, o culto é aberto em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, quem é que vai estar operando ali na hora do culto? O nome de Jesus. Quando se faz a oração em favor das pessoas, se faz a oração em nome de quem? Em nome de Jesus. Se ora a Deus, em nome de Jesus Cristo. E o milagre
Acontece naquele que exerce fé na palavra de Deus. Deus continua operando seus sinais, irmãos. Deus continua curando, libertando, salvando, transformando vidas, restaurando vidas, lares, famílias, tocando corações. Deus continua fazendo tudo isso. O detalhe é que a igreja precisa saber, tá? Lá em 2 Pedro 1,3 fala que tudo que diz respeito à vida e à piedade, ele já nos concedeu pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, tudo que diz respeito à vida já nos foi dado. Agora, só que ele diz, por meio do conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Se a pessoa não conhece a Deus, se a pessoa não conhece a verdade, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela não sabe que tudo aquilo que diz respeito à vida, Deus já proporcionou para ela. As pessoas vivem aí correndo para resolver seus problemas humanamente, confiando na sua própria inteligência, confiando na sua própria força, confiando em si mesmo. E muita gente, às vezes, religiosamente fica dizendo que tem fé em Deus, que vai dar tudo certo, mas na realidade a pessoa está agindo de uma maneira somente religiosa. Mas a verdadeira fé, ela é no nome de Jesus Cristo. A nossa fé é no nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, o soberano, aquele que tem toda a autoridade, aquele que está glorificado no céu, aquele que é o nosso advogado fiel, aquele que está intercedendo por nós, aquele que está à direita do Pai, aquele que enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Esse é o nosso Jesus. E tudo quanto fazemos, tudo quanto fizermos, seja por palavra, seja por atitude, devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a condição para ser bem-sucedido é saber que o nome de Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Ah, pastor, mas eu tenho problemas para resolver que são problemas sérios. Saiba que o nome de Jesus está acima desse seu problema. Ah, pastor, eu tenho um problema de saúde que é sério, né? Saiba que o nome de Jesus está acima desse seu problema de saúde. Pastor, eu tenho um problema familiar, problema na minha área familiar. O meu lar só vive em discórdia, em desavenças, é um lar sem paz. Saiba que o nome de Jesus está acima dessa situação no seu lar e na sua família. Então, eu conclamo o povo de Deus, tenha fé no nome de Jesus. Creia no poder da palavra de Deus. Quando você orar ao Senhor, em nome de Jesus, ore com fé. Ore com a certeza de que todo poder e autoridade no céu e na terra foi dado ao nome de Jesus. E quando o Senhor comissionou a sua igreja, lá em Marcos 16:15, fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí quando ele fala, estes sinais seguirão aos que crerem, ele fala, em meu nome. Então, quer dizer, a igreja ia fazer sinais aqui na terra em o nome do Senhor Jesus. Então, é o nome que está investido de toda autoridade. Por isso que aqui em Colossenses, tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo que nós formos fazer, fazei em nome de Jesus. E assim nós vamos ter o bom resultado. Vamos ser bem-sucedidos. É o tema da pregação, né? A condição para ser bem-sucedido é fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor falou fazer. Até quando a gente vai fazer uma prova, um concurso, você vai fazer, né? Você vai, logicamente, estudar, se preparar, se aplicar nos estudos e se candidatar a fazer aí seu concurso, a sua prova, né? O seu teste.
para avaliar sua condição para exercer uma atividade profissional ou até para passar para uma universidade, uma faculdade, né? Você faça tudo em nome do Senhor Jesus. Declare bênção na sua área profissional, declare bênção na sua área dos seus estudos, da sua dedicação nos estudos, que você seja abençoado nessa área também. Tudo isso, irmãos, tudo que diz respeito à vida já nos foi dado por meio do conhecimento. Então, o que eu estou passando aqui para vocês é conhecimento. Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, as pessoas vivem aprisionadas por conceitos, né? A respeito de Deus, conceitos religiosos, mas não conhecem a verdade, não conhecem o Evangelho. Você vê que quando Cristo esteve aqui na Terra, ele andou aqui na Terra, ele realizou milagres, maravilhas, pregou, alcançou vidas para o reino de Deus, mas quantos religiosos já havia aqui? Tinha muitos religiosos que não creram em Jesus, não viram que o Messias estava ali realizando as maravilhas e trazendo o reino de Deus para os nossos corações. Eles não viram e eram religiosos. Então veja, amados, que a pessoa tem que abraçar a verdade pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, né? Disse ali, ali no livro de Atos, né? Quando Paulo e Silas estavam na prisão e o carcereiro, né? Quando viu que houve um terremoto e eles foram soltos, o carcereiro quis se suicidar e Paulo gritou: não faça isso, não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro foi e falou: o que é preciso para que eu seja salvo? E Paulo falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aquele homem foi alcançado pela graça de Deus, abraçou a fé em Jesus e foi salvo, ele e a sua família. Que bênção, né, irmãos? É maravilhoso a gente ver o quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele quer fazer pela vida das pessoas. Ô, meu querido! E Deus continua fazendo maravilha. Deus é tremendo, Deus é muito bom. Agora eu vou dar aqui algumas orientações, porque quando o versículo começa dizendo: e tudo o que fizerdes, aqui denota uma atitude, né? Quando fala em tudo, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação. Então, em tudo que a pessoa se aplicar a fazer, né? Está dito aqui: fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então, quando fala tudo, tudo está sujeito ao nome de Jesus, e a ação, o fazer, implica uma atitude de fé. A ação requer fé, e a fé mais ação, ela produz resultado. Então, a fé meramente falada, ela não produz resultado. A pessoa pode abrir a boca e dizer: eu tenho fé, mas se ela não agir aplicando a fé, ela não vê resultados. Então, a fé sem obras, está escrito lá em Tiago, a fé sem obras ela é morta. Né? Por quê? Porque a fé não é meramente a pessoa dizer da boca para fora. A fé implica numa ação. É por isso que diz tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em atitude, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus, o Pai. Então, fazer implica em ação. A ação requer fé, e a fé mais ação produz resultado. Vou repetir para você gravar aí, né? Essa sequência é muito importante, né? O fazer, que a Bíblia diz: fazei-o em nome do Senhor. Então, fazer implica em ação. A ação requer fé. E a fé mais a ação produz resultado. Guarda aí essa sequência aí no seu coração e passe a praticar isso na sua vida. Exerça a fé no nome de Jesus, né? Tenha atitudes,
comece a agir, comece a marchar, comece a seguir em frente, comece a avançar, tenha determinação de ter grandes resultados na sua vida. Agora, um ponto muito importante que eu vou dizer também: seja grato a Deus. Quando você vê os milagres acontecer na sua vida, quando você vê os resultados acontecer na sua vida, não esqueça de testemunhar, de falar das grandezas de Deus, de abrir a boca na igreja e dizer: o Senhor é maravilhoso, o Senhor operou na minha vida, eu tive grandes resultados na minha área tal, né? Pois o poder de Deus agiu. E de que maneira ele agiu? Eu tomei atitude em nome do Senhor Jesus, tive uma atitude de fé, a fé mais a ação produziu o resultado, e o resultado foi a minha vitória, e a minha vitória é para a glória de Deus. Por isso que Paulo termina aqui: fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Então, Deus opera por meio do nome de Jesus, e em nome do Senhor Jesus nós agradecemos a Deus o Pai. Nós agradecemos a Deus. Você vê que quando as maravilhas, os sinais acontecem na vida das pessoas, o que é que as pessoas dizem? Graças a Deus, glórias a Deus. É isso que o Evangelho proporciona para as pessoas. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, meu amado, tá? Não deixe de servir a Deus, não deixe de estar firme na fé, não deixe de congregar, tá? Se você congrega numa igreja bíblica, uma igreja que proclama o Evangelho de Cristo, sirva ao Senhor. Se você quiser conhecer o nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça, se você chegando é bem-vindo, é bem recebido, é bem tratado, vai ouvir a palavra que edifica seu coração e com certeza, né? Com certeza, maravilhas Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Mas eu quero com essa mensagem dizer, tá? Seja o seu coração contrito diante de Deus, temente diante de Deus. Abrace a fé em Cristo, confesse a Cristo, ore em nome do Senhor Jesus, creia na sua vitória e glorifique a Deus com as bênçãos que Ele te concede por meio de Jesus Cristo. Então, a condição para ser bem-sucedido em todas as suas áreas é você fazer tudo que você fizer por palavra ou por ação, fazer em nome do Senhor Jesus e dando graças a Deus. Amém? Como Deus é maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Eu concluo aqui, então, meus amados, esse assunto realmente é um assunto que alegra muito os nossos corações, falar das grandezas de Deus, falar das maravilhas de Deus, falar da palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Então, meus amados, eu concluo por aqui. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, tá bom? Através das redes sociais, lá o Instagram. Eu tenho o meu canal no YouTube e eu peço aí que você compartilhe, divulgue aí as mensagens que eu tenho postado lá. São mensagens de edificação, tem estudos bíblicos, tem pregação na igreja, pregações gravadas, ministrações, ensinamentos, tudo aí no meu canal no YouTube, Pastor Sérgio H. Costa Oficial, tá bom? Então, com muita alegria que eu ministrei essa palavra, tenho certeza que ela falou ao seu coração, tá bom? Então, querendo Deus, com fé em Deus, até uma próxima oportunidade, tá? Com mais um vídeo ministrando a palavra do Senhor, tá bom? Um forte abraço para todos, graça e paz.